Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. E hoje meus pensamentos giram em torno de acontecimentos do BBB 26. Mas eu não vou focar tanto nas histórias por trás ali. Eu vou falar resumidamente do que aconteceu no BBB para me gerar os pensamentos que eu vou trazer aqui para vocês, tá? E aí, assim, se você não gosta de BBB, não é sua praia, você não assiste, eu te entendo, mas assim, me dá uma chance aqui porque eu vou elaborar pensamentos em cima de acontecimentos ali. Como eu disse, a minha ideia aqui não é falar sobre BBB especificamente, tá? Mas aí você também fica à vontade. Caso você não queira ver, tá tudo bem. Tem um monte de outros episódios aqui para você poder ver e escutar, tá bom? Bom, vamos lá, né? Esta semana, primeira semana de BBB, já aconteceu muita coisa. E assim, infelizmente, muita coisa que não foi bacana, né? A gente teve ali o acontecimento ali com o Pedro, né, da importunação sexual e o que rolou a partir disso, né, a saída dele por desistência, e toda a repercussão disso aqui fora. E aí, assim, a gente também, dias depois, ou durante isso, a gente também teve ali o embate da Aline com a Ana Paula, que acarretou nesse primeiro paredão, e a saída da Aline, e também toda a repercussão sobre isso, tal. E aí esses dois fatos aqui me geraram pensamentos durante a semana, que inclusive juntam muito com coisas, experiências que eu mesma já tive e com coisas e opiniões que eu já tenho sobre algumas coisas, né, alguns assuntos. Mas vamos por partes. Falando primeiro ali sobre a situação do Pedro com a Jordana, né? Ali, ao mesmo tempo em que a gente viu algumas, ou vamos dizer que a maioria, né, das mulheres da casa se unindo junto com a Jordana, defendendo ela, ou ao menos acolhendo ela, né? A gente viu ali a Samira, inclusive, ela falou em algum momento ali que, poxa, eu tava lá, tal, só que assim, eu saí de lá, inclusive, saí, né, de perto ali dela, dei meu apoio e tal, mas saí de perto dela por eu simplesmente não saber o que dizer nesse momento. E por aquele cuidado, muitas vezes, né, de não falar algo equivocadamente e de não também, assim, o que eu vi muita gente fazendo foi ficar perguntando muito para ela o que tinha acontecido, sabe? Tentando entender como se houvesse algum tipo de explicação para o que o Pedro tinha feito, na minha opinião. Tá? E aí, assim, você ficar sendo questionada o tempo inteiro do que foi que aconteceu, sendo que você já deu uma versão, né? E aí a impressão que dá é que as pessoas ficam tentando realmente te questionar um pouco mais para ver se não pega, de repente, algum tipo de contradição sua ou algo que, então foi isso, o Pedro deve ter entendido errado por esse motivo. O que não existe. Vamos convinhar que não existe essa baboseira. Beleza, mas o que eu fiquei pensando a partir disso foi que depois, no dia seguinte, repercutiu muito o queridômetro, porque no dia seguinte, acho que todo mundo da casa decidiu dar coração ali pra Jordana por conta do acontecimento, como uma forma de apoio, sabe? Aqueles que não fizeram isso de repente, falando, né? Porque eu vi a Solange Couto abraçando ela, foi muito lindo de ver, acolhendo ela, falando com ela, vi, como eu falei, outras mulheres fazendo isso também, mas de repente, de forma geral, todo mundo que de repente até não conseguiu fazer isso, não soube muito o que dizer, preferiu pelo menos fazer isso ali no queridômetro, né? E aí temos Sara Andrade, conhecida já do BBB 21 pela sua rivalidade, pelo seu problema aparentemente com Juliette, ela me vai e me dá uma mala pra Jordana. E assim, eu confesso que eu não vi se perguntaram pra ela, o que ela falou no confessionário, por que ela deu, eu não entrei em detalhe. Por quê? Pra mim, pouco importa, sinceramente. A minha opinião sobre isso é simplesmente falta de empatia, mas principalmente falta de
sororidade, né? Porque, assim, os homens, eles se defendem o tempo inteiro. Eles podem estar fazendo a maior atrocidade do mundo. E, assim, sim, eu conheço histórias, pessoalmente, de homens que são amigos, sabem que o amigo trai a namorada, trai a esposa, e se defendem com unhas e dentes. E a gente, inclusive, tem até essa história do Pedro aí também, dele ter traído a esposa, ele ter falado pra todo mundo 200 mil vezes. Ainda assim, você tem homens se defendendo. Mas você, infelizmente, não tem ou não encontra, não na mesma proporção, mulheres fazendo a mesma coisa. E pra mim, essa atitude da Sarah é uma atitude neste sentido. De, poxa, velho, tipo, falta um pouquinho de tato, né? Falta um pouquinho de, poxa, eu posso até achar o Pedro uma pessoa boa, como foi o que ela falou, que defendeu ele ali, sentiu uma energia boa dele e tudo mais, isso também repercutiu, todo mundo falando que ela também passou pano pra ele e tudo mais. Mas independente do que ela ache, sabe, assim, existe uma situação que envolve uma mulher que nós, como mulheres, sabemos muito bem o quanto é ruim, ou ao menos a maioria de nós sabe, né, infelizmente. E, de qualquer forma, o que é que falta? O que é que faz uma outra mulher não ter esse olhar empático com algo que aconteceu com uma mulher em uma situação daquelas ali? Tipo, o que é que passou? O que pode ter passado pela cabeça da Sarah que pudesse justificar ela fazer isso, sabe? Então, por isso que eu nem fui atrás de entender, porque pra mim, simplesmente, eu vejo como falta de sororidade. Posso dizer outras coisas aqui, mas eu não vou falar porque eu não tenho advogados pra me defender. Mas é muito bizarro a gente ver isso, na minha opinião, sabe? A gente perceber que muitas vezes, entre mulheres mesmo, a gente não se defende, a gente não pega as nossas brigas, sabe? E aí, isso, como eu falei, me lembrou ali, ela mesma retornou a falar algumas coisas da Juliette ali, e aí voltou, né, lembrou todo mundo do quanto ela não superou ainda o BBB 21, né, e o quanto ela não superou a Juliette, e pra mim passou muito ali confirmou muito a sensação que a gente já tinha de que ela, de fato, não supera a Juliette, ela tem algo com a Juliette que simplesmente não tem como a gente explicar, talvez, e nem ela talvez saiba explicar. E aí, me lembrei também dessa situação do Pedro, só fazendo um recorte aqui, me lembrei também da situação que Boca Rosa passou também no 20, né? Sobre também ali aquela fala dela sobre, nossa, o que é isso? É um filme, dela ter desacreditado a história das meninas ali, sobre o que os meninos estavam combinando fazer, e aí como isso depois que desmascarado e caiu por terra ali a história deles, o como ela também foi duramente criticada, e foi inclusive um dos motivos dela sair da casa, né, foi esse dela não ter ficado do lado das meninas, na verdade ela ficou do lado dos meninos, né, e aí também já resgataram do 21, que a Sarah ali estava grudada com o Caio e Rodolfo o tempo inteiro, largou a mão da Juliette muito rapidamente, né, e um pouco da do Gil também, na minha opinião. E agora ela tá o quê? Grudada com Cowboy e Jonas, que de novo, né, 2 homens. E ela aparentemente tem algum problema ali com mulheres. Mas não vou falar sobre isso. Passando para a próxima coisa que ficou na minha cabeça. Sobre a Aline e Ana Paula. Ali, gente, claramente, são 2 pessoas em mundos completamente diferentes, que pensam diferente, que veem o mundo de forma diferente. E aí, assim, seria muito simples você ignorar isso na vida real. Quando você, de repente, pode não ter que conviver tanto com essa diferença no mundo real, é muito mais fácil, muito mais simples, né? Mas, quando você é colocado numa casa para conviver com essa pessoa 24 horas por dia, eu imagino que isso é impossível. E assim, eu já tive uma situação similar de realmente assim, santos não baterem, não somos parecidas, não nos gostamos, visivelmente. Mas ali ainda existia um certo limite até onde eu precisava ou não lidar com essa pessoa. Mas morar com essa pessoa seria, assim, a tortura pra mim, sabe? E uma das coisas que mais repercutiu aqui fora foi o quanto a Aline não parava de falar
da Ana Paula. Eu vi também alguns trechos que, querendo ou não, a Ana Paula também estava falando da Aline, então em algum momento, em certo momento, virou meio que um chumbo trocado ali entre elas. Mas assim, ela ainda saiu e falou muito da Ana Paula, ainda falou muito na entrevista, ela ainda falou muito no Mais Você. Ela ainda tá com isso assim, sabe, muito, muito latente, e você percebe que assim, de fato, o santo não bateu num nível astronômico ali, tipo, não, simplesmente não bateu mesmo, e ela inclusive no bate-papo ontem, eu tava assistindo, ela fala assim que ela, ainda bem que ela nunca mais vai precisar olhar pra cara da Ana Paula. E aí o Gil e a outra moça que eu esqueci o nome dela agora, me perdoem, eles falam, tipo, olha, na verdade não é bem assim, porque o BBB não acabou, né? Tem muitos compromissos aí pra frente pra serem feitos, então acho que você ainda vai ter que vê-la algumas vezes. E aí a Aline fica até meio sem graça, tá? Fala, não, tá, tudo bem, não sei o quê, mas assim, visivelmente, por ela nunca mais via a cara fuça da Ana Paula, e eu acho que isso é bem recíproco, sabe, entre elas. Mas o que é que me chamou a atenção de tudo isso, tá? Claro, como eu falei, tem situações no dia a dia, na vida, que a gente simplesmente pode só conseguir lidar, porque você não convive com a pessoa. Conviver com ela deve ser muito difícil. Mas, o que é que me chamou a atenção disso tudo, né? Ali, no caso, eram duas mulheres que as duas têm personalidade muito forte. Então, meio que o embate, ele se tornou, assim, astronômico, porque as duas não deitavam, né? As duas ficavam ali se estranhando e se provocando de alguma forma, o que pro reality é muito bom, mas pro dia a dia, pra vida, é bem complicado, né? É bem complexo. E aí, me fez de novo pensar sobre isso, de o quanto a gente, quanto mulheres, né? A gente muitas vezes tem a dificuldade, e tudo bem, o santo não bater acontece, mas a gente às vezes tem a dificuldade de simplesmente aceitar isso e ao menos assim, a gente conseguir, cada uma no seu lugar, viver o seu protagonismo. Entende o que eu quero dizer? Tipo, como eu falei, né? Ali as duas têm personalidade forte, então elas vão falar e vão, né, debater e tudo mais. Só que assim, em alguns momentos para mim, me pareceu que o que incomodava a Aline também ali, e o que incomoda alguns dos outros camarotes e veteranos também, tá? É um pouco do protagonismo que Ana Paula tem. E aí, qual que é a forma de tirar ou ao menos buscar tentar ter o seu próprio protagonismo muitas vezes? É tentar descredibilizar a outra pessoa. E assim, vindo de outras mulheres essa ideia, para mim é surreal. Tudo bem que em algum momento ali foi o Matheus que trouxe uma ideia ali para fazer um recorte, falar umas coisas bem erradas sobre a Ana Paula, né? Um contexto bem errado, mas você ver mulheres que ouviram isso, e de novo eu volto no 20, tá? Mulheres que ouviram isso e falam assim, ou corroboram e falam, não, vamos fazer isso mesmo, tal. Ou que não se indignam de alguma forma, sabe? Que não falam, tipo assim, não, olha, neste balaio eu não vou mexer. Eu posso não ir com a cara dela, ela pode ser uma horrorosa comigo, mas assim, ainda assim, quanto mulher, eu não vou fazer isso com outra mulher. Ao menos eu não vou compactuar com isso, que foi o que aconteceu no 20, né? Algumas das mulheres da casa realmente se revoltaram, outras eu senti que ao menos assim, elas ouviram aquilo e elas ficaram, cara, não, eu não vou participar disso aqui, você tá maluco, não sei o quê. Porque era outra mulher. E como eu disse, entre homens, os homens se defendem. Homens não fariam isso uns com os outros gratuitamente. Eles nem brigam entre eles muitas vezes, sabe? Você pode tirar vários recortes aí de outras edições que por muitas vezes os homens, pelo menos no começo, estavam tendo algum tipo de embate com uma mulher ou com uma outra pessoa, mas não necessariamente entre eles. Muitas vezes eles se unem e juntos eles são a maioria, assim, juntos eles são a força, eles vão se defender mesmo em meio às maiores atrocidades, né? Vide aí Cowboy, que depois de todo o acontecido com o Pedro, falou que sentia pena dele porque ele era um menino bom, um menino jovem, tinha perdido só as estribeiras ali, né? Então, assim, isso acontece na vida o tempo inteiro também, né? E o mesmo acontece disso que eu falei, de muitas mulheres simplesmente soltarem as mãos umas das outras e, assim, não existe
a gente ao menos se apoiar, sabe? Não existe a gente ao menos se acolher, sabe? E pra mim ainda pior, tá? Ainda pior é a galera ficar passando pano pras atitudes dos caras, sabe? De tipo, mas é porque ele é muito jovem, porque provavelmente ele tá com algum problema mental. E como eu falei também, de ficar perguntando muito ali pra Jordana, de tipo, mas como é que foi? O que que ele falou? Mas ele encostou em você? Mas não sei o que, tipo, tentando entender melhor se de repente ela não deu algum tipo de brecha e tal. Isso pra mim é o cúmulo. Isso pra mim, assim, é uma coisa que pessoalmente pra mim me tira muito do sério. Quando eu percebo alguma mulher passando nitidamente um panaço pra uma atitude escrota de um cara, simplesmente sem saber, só ouvir, entender o que a outra pessoa tá dizendo, acolhê-la e falar, poxa, eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. De ficar tentando entender e, poxa, mas será que ele fez isso mesmo? Poxa, mas ele é um cara tão bom, mas será que você não entendeu errado? Mas será que não sei o quê? Não, sabe, gente, não façam isso. Por favor, não façam isso, tá? Se vocês quiserem fazer um tipo de desserviço como que a Sarah, como o que a Boca Rosa fizeram, vocês continuam fazendo isso, de ficar passando pano para macho e ficar questionando a mulher sobre o que é que de fato aconteceu para tentar entender a situação, tá? Agora, se vocês quiserem ter atitudes mais de sororidade, já que, né, algumas pessoas falam tanto sobre feminismo, sobre essa pauta, seria legal a gente de fato conseguir fazer isso no dia a dia, sabe? Ao menos assim, olha, como eu disse, sinto muito que isso aconteceu e o que eu posso fazer para te ajudar? Ponto. Acabou. Ou como a Samira mesma fez, como eu falei, né? Saí dali, não sabia muito bem o que dizer, preferi não ficar ali para não piorar a situação, não falar nada errado, então assim, simplesmente me calei, ouvi, me calei e estou assim, né? Bom, era isso que eu fiquei pensando aqui durante a semana. Quero que vocês comentem também, se vocês estão assistindo Big Brother, comentem aqui para mim o que vocês acham e o que está acontecendo, né, ali, coisas talvez que vocês também queiram compartilhar comigo aqui. E também, enfim, se vocês já viveram, infelizmente, alguma situação assim, me contem aqui. Não a do Pedro, Deus me sabe, espero que vocês não tenham vivido isso, mas digo no sentido de sentir esse tipo de rivalidade feminina e também de falta de empatia e sororidade. Bom, agora no quadro Entre Pensamentos, eu vou fazer uma indicação do livro que eu acabei de terminar, que é o livro da empregada, e aí esta semana pretendo assistir o filme, para daí na semana que vem eu falar o que eu achei da comparação entre os dois. Mas vou deixar aqui já a indicação, porque o livro, ao menos, tem um plot twist maravilhoso, e assim, ele me surpreendeu tão positivamente que, tipo, eu dou 10 de 10 para ele, porque eu achei que tudo se encaixou, sabe? E mesmo assim, coisas que foram solucionadas de certa forma rápido, ainda assim tem sentido, sabe? Tipo, as coisas foram acontecendo com um certo sentido. Então você vai ficando meio empolgado de ver para onde a história tá indo. E é um thriller, então assim, é um pouco macabro, tem umas coisas que acontecem que são, eu achei bem pesadas, sabe? Assim, bem carregadas e pro gênero faz muito sentido, obviamente. Então, se é o tipo de gênero que você gosta, tá aqui a recomendação, tá? E aí, como eu falei, eu pretendo ver o filme, porque estão falando, mas isso acontece com todo o livro que vira filme, né? Que de repente a adaptação não foi tão boa assim, porque faltou detalhe e tudo mais. Mas eu quero assistir para ter a minha própria opinião. E aí, falar com vocês aqui num próximo episódio. Mas como eu falei, se você tiver interesse e gostar de ler também, e quiser um incentivo aí também, talvez para leitura, começa ele, porque ele é daquele livro que te prende, e eu terminei muito rápido, então assim, é porque realmente é aquele que você vai carregando contigo, porque você quer em qualquer oportunidade ler mais um pouco para terminar, sabe? Então fica aqui a recomendação.
Bom, e no quadro Tirei do Rascunho, eu vou ser um pouco repetitiva aqui, porque essa questão do livro é uma das coisas que eu coloquei como rascunho para este ano, então vou tirá-lo, apesar do ano estar começando, porque é mais como um incentivo de que eu de fato consiga fazer isso durante o ano inteiro, sabe? Mas eu quero, este ano, ler muito mais livros do que eu li o ano passado. De repente você não saiba disso, não sei se eu já comentei aqui alguma vez, mas assim, eu gosto muito de ler, só que eu sempre me considerei uma leitora bastante lenta, bastante devagar. E isso sempre foi um ponto para mim, porque eu sempre via as pessoas que têm costume de ler fazerem uma leitura muito rápida das coisas, e aí eu sempre me sentia um pouco mal, de tipo, nossa, mas eu demoro muito, né, caramba, e não sei o quê. Só que assim, com o passar do tempo, eu fui entendendo que quando de fato eu gosto muito de algo, eu realmente leio mais rápido, e mesmo que eu não consiga, porque aí de repente tem outras coisas, a rotina, outras coisas do dia a dia que não me permitam pegar o livro todos os dias, por exemplo, eu comecei a não me crucificar tanto em relação a isso, pelo simples fato de que, assim, ao menos eu estou lendo algo. Então, eu ao menos me sinto bem de ser alguém que tem o hábito de ler. E aí eu passei a olhar para isso dessa forma, sabe? Só que assim, do ano passado para cá, ano passado eu já li vários livros, né? Considerando assim o meu ano inteiro. E aí, esse ano eu falei, né, que eu gostaria de ler mais. Eu não coloquei uma meta geral, porque eu acho que às vezes isso é o que me atrapalha para conseguir começar, conseguir, sabe, dar sequência. Eu fico muito preocupada, de repente, de fazer 12 livros por ano, por exemplo, e aí quando eu não consigo eu me frustro, sabe? Então, assim, eu não falei, não coloquei assim, quero ler um livro por mês. Mas eu vou tirar isso do rascunho porque, nesse caso, este livro da empregada eu li em um mês. Então, para mim já foi um feito, assim, de, poxa, muito bom, comecei bem. Só que, como eu falei, a minha ideia é só ler mais livros do que eu li o ano passado. Então, até o fim do ano, a gente vai saber aí qual foi a minha contagem, quantos eu li no geral, mas por eu ter ao menos começado bem, eu já vou tirar do meu rascunho aqui. Bom, e é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você também tenha me ouvido aqui até o final. E comenta para mim o que você achou, não só da minha indicação, mas também do que eu falei aqui, né, a respeito do Big Brother, como eu já pedi. Se inscreve aqui se você estiver no YouTube, que ajuda muito este canal a evoluir, tá? Segue se você estiver no Spotify, curte, compartilha com as pessoas, comenta, tudo isso ajuda muito o canal e o podcast a circular para mais pessoas e a chegar a mais pessoas e outros tipos de conteúdos também. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.